semana seja maravilhosa, cheia de saúde, paz, amor, seja produtiva profissionalmente, que você tenha aí com a tua família também dias felizes. Hoje nós vamos falar um pouquinho, dia 1º de abril, dia da mentira. Tá meio em desuso esse negócio de ficar mentindo, dia 1º de abril, né? As pessoas nem têm muito tempo mais para isso. Só que essa questão, essa data, nos remete a uma outra situação. Da patologia, das pessoas que são mentirosas e não conseguem não ser, ou das pessoas que omitem, usam mentirinhas bobas para causar algumas brincadeirinhas de mau gosto. Isso acaba causando também um clima ruim aí entre as pessoas. Então nós vamos falar um pouquinho sobre todas as vertentes da mentira ou da mitomania, como preferir. Para isso eu estou recebendo dois profissionais, que é a nossa querida Hebe de Moura, psicoterapeuta. Tudo bem, doutora Hebe? Tudo bem, querida, é um prazer estar aqui. Obrigada por estar aqui com a gente. E o Alexandre Bess, que é psicólogo e escritor. Alexandre, já escreveu sobre mentira alguma vez? Não, sobre mentira não, mas obrigado, Mara, por estar aqui. Obrigada a você. Eu já tive o prazer de conhecer essa figura fantástica aqui do lado. Seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo. E é isso, ó, sem mentira nenhuma, te garanto que a gente vai até a 1 ao vivo e que você é o meu melhor convidado. E aí, gente, aí eu te pergunto assim, quem nunca contou uma mentirinha na vida, mas nem que for aquela assim, bem pequenininha, hein, doutora Hebe? Ah, não existe. Não existe, né? É a natureza humana. A gente conta mentira por tantos motivos que é difícil escapar de todos. É verdade. E tem a mentira e a omissão. Tem gente que fala, eu não menti. Ah, mas você não falou que você saiu no sábado, você falou que não ia sair. Não, eu não menti. Eu omiti, mas eu fui rapidinho, voltei, achei que era, né, uma coisa muito boba para te contar. Tem algum momento que a mentira ou a omissão é positiva ou é sempre negativa? Tem, eu acho que tem a mentira social, que é muito importante, que faz com que as pessoas tenham um relacionamento melhor. A pessoa diz assim, você vai na minha festa? Eu digo, olha, infelizmente não vou poder, porque tinha um outro compromisso assumido. Eu não vou dizer, não tô afim, eu quero dormir no domingo, é uma festa. Quem mandou marcar essa festa domingo, na hora do almoço, coisa chata. Não é? Então, assim, existem essas questões que são até uma consideração para com a pessoa, para que ela não se sinta desrespeitada, diminuída. Claro. Então, essa mentira é positiva. Todas as outras, não. As outras são bem discutíveis. Sem dúvida. Alexandre, chega muita gente para você como psicólogo e também escritor, enfim, nos casos que você retrata. Você fala muito, você tem romances, você fala muito de amor. Nos seus romances deve ter um pouco de traição, de mentira, porque acaba que são situações que são recorrentes, não tem jeito, né? Sim, exato. Antes de responder, parabéns pela gravidez. Obrigada, seja muito feliz. Alexandre. Eu acho que filho, como é que eu definiria filho? Eu acho que são poesias materializadas do campo celestial cósmico que não foram dados de presente. Então, não consigo realmente, né? Eu também sou pai. Você tem gêmeos, né? Eu tenho gêmeos. São 2 meninos? É um casal e tem mais um menininho de 17. Ai, que delícia. E gêmeos de 13, 14 agora. Então, assim, é difícil falar o que é filho, né? Muito difícil. Realmente eu não consigo. Mas, assim, Amanda, algumas mentiras são necessárias, como ela falou. Eu acho que é bem isso. Nos meus romances eu conto algumas coisas de mentira, traição. Infelizmente, a mentira está muito associada à traição, especialmente a traição conjugal, né? Que aí, no caso, não é uma questão de omissão, é uma questão que pode ser até patológica mesmo. O grande lance é que toda mentira tem um propósito. A gente tem que entender qual que é esse propósito, né? Quando você pega um mintômaco, que seria mentira patológica, geralmente essa mitomania está associada a transtornos mentais psiquiátricos, né? Pode ser um transtorno de uma antiga PMD, que hoje é o transtorno bipolar, centrado na mania. Pode ser alguma lesão ali cerebral que a pessoa tem em alguma parte do cérebro, no lobo frontal, por exemplo, que atrapalha todo o estado cognitivo da pessoa. Sim. Enfim, o importante é a intenção daquela mentira. E tem gente que mente para camuflar uma própria situação de inferioridade pessoal. Para que eu vou... Nossa, eu vou falar que eu tenho 1000 cursos aqui, porque senão eu vou estar rebaixado. Ou mente para conseguir uma vaga, mas aí com o telefone você consegue ver que é mentira, né? Aliás, hoje, gente, diz que a rede social é o maior propagador de mentiras. Porque você tira foto no carro que não é seu, no barco que não é seu. Fora aquelas pessoas que simulam viagens exorbitantes e estão aqui na cidade de São Paulo sem fazer nada daquilo. Então, assim, a gente estava até conversando sobre isso. Diz que muita empresa, né, muitos RHs, estão avaliando, sei lá, o perfil no Facebook, na rede social daquela pessoa. Por quê? Eu não posso dizer que eu estava doente, que nananã, e daqui a pouco eu aparecer na praia, lá em Fortaleza, curtindo. Então, é uma bola de neve, tá tudo muito envolvido, né?
Eu já vi, por exemplo, uma vez uma produtora me contou que ela tinha um convidado, o convidado disse que não podia vir, que tinha um problema, que estava de cama, e publicou uma foto num outro lugar, na hora que ele estaria no programa. Feliz e sorridente. Muito desagradável. A doutora até brincou comigo hoje, falou, Amanda, olha como assim, a mentira, ela às vezes, ela é chata, ela parte de uma brincadeira que às vezes é de mau gosto, por exemplo. Desrespeitosa, né? Desrespeitosa. Falou uma coisa insignificante, mas, por exemplo, se eu tivesse ligado para sua produtora hoje, sei lá, 10 da manhã, e dissesse, poxa, Luana, não vou poder participar do programa hoje, eu tive imprevisto, né? Até você contar que isso é uma mentira, olha a cabeça da pessoa já ficou desse tamanho. Ela já pensou em quem que ela poderia ligar. Meu Deus, vai cancelar o programa? Não vai? Vai fazer com o convidado só? Vou ligar para outro? Você cria um mal-estar tão grande que a hora que você conta a verdade, a pessoa fica até com raiva de você. Eu ficaria. Eu também. Eu ficaria. E boa a sua colocação, Amanda, porque você gera um nível de estresse para você mesmo muito alto. Porque você não está enganando o outro, você está se auto-enganando. Gera um nível em você, claro, no outro. E você começa a viver numa realidade. Você começa a viver ali num plano totalmente real. Você começa a viver, você criou um delírio e você está vivendo esse delírio. Sim. E prejudica a relação, né? Eu acho que tudo que a gente faz deve ser visando sempre melhorar o relacionamento com o outro, criar uma coisa gostosa, uma ambiência favorável a fazer mais negócios, mais coisas divertidas. Quando você começa a contar pequenas mentirinhas para brincar, não é por acaso que chama Dia da Mentira, em algumas línguas, Dia do Bobo. Porque você fica fazendo o outro de bobo. Aí você fala, será que o outro gosta de que eu o faça de bobo? Será que alguém gosta de ser feito de bobo? Eu acho uma coisa tão desagradável, tão desrespeitosa, que eu acho que está meio em desuso por causa disso. Não é tão bom. Agora, tem uma classificação, ou seja, existem tipos de mentiras ou de mentirosos? Olha, existem várias maneiras de você ver. Eu sempre vejo a mentira de 3 maneiras. Você tem a mentira positiva, que a gente já falou um pouquinho, que é a mentira de consideração, a mentira social. Ai, tô gordinha? Não, tá linda. Mas se você quiser, eu posso caminhar com você de manhã. Todo dia a gente vai fazer essa é a mentira positiva. Isso. Até, minha gente, porque esse negócio de ser hashtag sincero, muito sincero, também tem hora que tem que maneirar. Tem que ser sincero, mas tem que ser educado. Exatamente. Eu acho que sincericídio, normalmente, é falta de educação. Eu concordo plenamente. Falta de respeito, de consideração com o outro. Aí você tem a mentira negativa, que é aquela mentira que eu considero a pior de todas, que é quando você mente para se furtar de uma responsabilidade. Então, não fui eu que fiz, a culpa é dele, puna ele, não me puna que eu que fiz, mas não vou contar. Então, esse tipo de mentira é muito grave, porque implica, às vezes, em uma pessoa ir para a cadeia sem ser você que deveria estar lá e vai... Então, assim, é uma mentira muito séria, muito grave, que é aquela mentira que faz com que eu fuja a minha responsabilidade e jogue no outro. E isso é muito importante as mães saberem como é que isso começa. Isso começa quando você pergunta para o seu filho, que você sabe, você quebrou o vaso? Se você sabe, não pergunte, diga, eu sei que você quebrou o vaso, vamos conversar sobre isso. Jamais, porque se você pergunta para a pessoa, por uma questão de autodefesa, a tendência natural é você induzir ela a mentir. E quanto melhor ela mentir, mais ela vai se convencer de que ela é uma boa mentirosa e que isso pode dar muito futuro. Certíssimo. Né? E tem aquelas mentiras intermediárias, que são exatamente as mentiras para você conseguir alguma coisa ou para você fazer tentar conseguir sair-se melhor. Intencional. Exatamente, porque são mentiras ruins, porque depois você vai se haver com elas, às vezes você prejudica mais você do que os outros. Eu me lembro de uma pessoa que eu conheci, que o marido conseguiu um emprego bom e estava trabalhando, estava indo muito bem, era muito bem quisto na empresa, mas começou a usar droga. E ela não entendia por quê, porque ele trabalhava, tinha um bom emprego, era um bom casamento, tudo funcionava, e um dia ele se abriu com ela. Ele tinha conseguido um emprego com diploma falso. Ah, meu Deus. E era um diploma que não teria sido necessariamente, não era como um diploma de psicologia ou de medicina, que é obrigatório. Era um diploma de área administrativa, que se ele dissesse que não tinha, talvez ele não fosse escolhido, mas não era obrigatório. Mas ele vivia com a espada de Damocles na cabeça. A qualquer momento alguém descobre e como é que eu vou continuar a minha vida desse jeito? E ele começou a usar drogas de tanto que ele sofria com isso. Então, nenhuma mentira, ela é muito confiável e muito segura. Com exceção da mentira social, que você conta para respeitar o outro, a tendência é sempre você ou prejudicar alguém ou se prejudicar.
Eu vou pedir licença para vocês para dar um recadinho, mas já vou deixar uma pergunta no ar. A omissão é um tipo de mentira? E aí vocês podem ter opiniões diferentes, não tem problema nenhum. Eu quero saber se quando a gente omite alguma coisa, no fundo, a gente está mentindo. O que você acha, você aí de casa? Vamos saber já já. 12h33, estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV em tempo real, pela internet. Se você acabou de ligar, seja bem-vindo. Hoje é 1º de abril, dia da mentira, e nós estamos falando sobre isso. Agora, omitir é mentir? Sua opinião, Alexandre? Eu acho que a omissão ela tem um caráter protetor, justamente para você não ferir o outro, né? Porque o grande lance, Amanda, o que acontece é a intenção. Porque quando o cara mente na sacanagem, ele tem uma intenção sádica, ele tem o prazer em mentir, né? A gente falou um pouco de droga, só fugir aqui rapidamente. Sim. A droga, especialmente a maconha, que todo mundo acha que a maconha é uma droga não nociva, na realidade ela é muito mais nociva do que a psiquiatra que vai deixar mentir. O que acontece? A maconha é a porta de entrada de todas as drogas. Porém, existem estudos hoje que provam que o usuário de maconha, ele pode ter um surto psicótico já no primeiro uso e se matar por causa desse surto. Ele pode ter uma psicose induzida por substância ilícita, inclusive classificação psiquiátrica mental com número de doença. Agora, todo mundo que usa maconha, a grande maioria, não sei se eu posso generalizar, mas a grande maioria tende a mentir, porque a maconha gera esse comportamento mintômaco, né? E a questão do xiste psicológico também, quando você brinca ali, é um caminho que o cérebro faz para o inconsciente para você se autodelatar. Isso está bem claro em Freud, né? Quando você brinca de mentira, na verdade você está mentindo mesmo. Agora, a omissão, eu entendo, né, que tem um caráter protetor, para que você realmente não fira o outro, porque você tem uma índole boa e você não quer ferir o outro, diferente de uma mentira sádica, proposital e intencional. Então eu posso dar um exemplo, Web, assim, por exemplo, sei lá, um casal. Puxa, o melhor amigo dele passou uma cantada nela. Ela não precisa chegar e falar, seu amigo me cantou. E nananana. Talvez ela omitir isso e se posicionar com esse cara, resolve todo o problema, protegendo o parceiro sem criar, talvez, demônios aí na cabeça dele. Isso. É esse o caminho da omissão positiva? Exatamente. Inclusive, porque às vezes ela pode ter interpretado errado essa cantada e isso pode criar um problema para todos. Para ele, para o amigo e para o relacionamento de maneira geral. Eu acho interessante que, nesse sentido, é até curioso, até a Bíblia fala a favor disso. Ela diz o seguinte, você deve falar a verdade até onde for bênção. Ou seja, Davi, quando é procurado para saber, ele omitiu. As pessoas não contaram, o cara foi ungido e vai ser, aí para quê? Para Saul ir lá e matá-lo. Não. O profeta foi lá e não contou para o rei que tinha ido ungir alguém como rei. Por quê? Porque o rei teria matado Davi. Então, assim, até a Bíblia é a favor disso, de você omitir certas coisas para não criar um problema. Então, quando tem esse caráter protetor, claro que a omissão é muito importante, como o Alexandre falou. Agora, também existe a omissão negativa, que é quando alguém pergunta, alguém pegou isso aqui? E eu peguei e não falo. Então, eu estou mentindo, na verdade, eu estou omitindo uma coisa para me proteger no mau sentido, para me proteger da responsabilidade que é minha e que eu deveria assumir. E aí cai naquilo que você falou do negativo, da mentira que é jogar para o outro, né? Exatamente. E por que tem gente que mente em coisa tão boba? Sei lá, o cara passou cortar o cabelo e fala que não, foi no mercado. Por que tem gente, cara, mulher, enfim, que mente em coisa bobinha, conta uma historinha na hora que chega em casa para a esposa ou a esposa para o marido e era outra. O que acontece? Pode ser imaturidade emocional, pode ser alguma necessidade psicológica que a pessoa tenha, uma autoafirmação. Porque tem muita gente que mente para se autoafirmar, né? Não é nem que ele seja sacana, mas ele precisa daquilo para se colocar no meio como uma postura maior. Né? Exatamente. Concorda? Além do que o Alexandre falou, também tem a questão da mulher ou do marido, vamos falar da mulher que é mais fácil, da mulher ciumenta. Então o cara diz assim, estava no escritório até mais tarde. Às vezes ele estava com um amigo, batendo um papo, salvando a situação emocional do amigo, dando um apoio, mas se ele falar para ela,
ela vai perguntar, e onde vocês estavam? Não, nós estávamos ali na esquina, no barzinho, perto do meu escritório, tomei uma cervejinha com ele para poder ele desabafar. Pronto, ela já vai achar, já vai dizer. Então, esse também é um motivo para as pessoas mentirem sobre pouca coisa. É quando essa pouca coisa, na cabeça do outro, cria muita coisa. E, às vezes, para evitar o desconforto, para evitar a dificuldade de o outro acreditar, a pessoa conta uma coisa mais crível e menos complicada. Também bastante complicado isso. Sim. Mas... especialmente porque a pessoa ciumenta tem delírio de perseguição. Então, é bem complicado. E quando que essa mentira que a gente falou, do lado positivo, negativo, falamos da omissão. Quando isso vira uma patologia, realmente o mentiroso que mente sem motivo, que é aficionado por isso? Aí é uma doença psiquiátrica mesmo, não tem muita explicação. Como é diagnosticado? Num papo você já sabe se a pessoa é assim? Olha, eu com um pouquinho mais de experiência, né, são 36 anos de psiquiatria, é fácil. Eu encontrei uma vez uma pessoa que prometia para um determinado grupo onde ele estava se inserindo uma determinada facilitação. Então, ele conseguia um empréstimo, não era nada ilegal, nada errado, mas que ele tinha lá uma facilitação que ele conseguia, e ele contou isso para várias pessoas se interessaram, e eu também, naturalmente, me interessei em saber o que estava acontecendo. Fui lá, comecei a conversar com ele, aí ele começou a falar de coisas muito estranhas, do dia que ele foi sequestrado num lugar onde roubavam órgãos e que era não sei aonde, e era uma história muito estranha. Aí eu comecei a deixar ele falar, e quanto mais ele falava, mais absurdos ele acrescentava. Então, para mim, que sou psiquiatra, foi fácil. Triste foi que eu avisei as pessoas, olha, gente, eu não sou psiquiatra dele, não existe sigilo médico aqui envolvido, claro. E eu sei que tem uma pessoa aqui que está investindo pesado na expectativa de receber esse empréstimo. E esse empréstimo possivelmente não sairá, porque essa pessoa tem uma dificuldade, ele é um mitômano, ele é uma pessoa que tem uma doença. E a pessoa não acreditou em mim, naturalmente, porque estava com tanta esperança que a coisa desse certo, que preferiu acreditar no mentiroso. E a pessoa quebrou. A frequência também, completando o que ela falou, a frequência diária de uma mentira. Teve uma reportagem de uma moça que ela passava como milionária, roubou muita gente, foi presa, saiu, foi mais ou menos o mesmo caso aqui. Saiu em tudo que era canal de TV, não me lembro o nome agora. Eu sei dela. Do que você está falando. É, aquela ali. É uma moça até bonitinha. Sim. Só, exatamente, a loira. Só que ela até se apresentava como filha do presidente do Paraguai. Por isso que não falava português direito e dava altos golpes, enfim. Esse tipo de doença, como ela falou, a mentira, quando ela tem um caráter de omissão ali, de proteção, geralmente parte por pessoas que têm uma estrutura neurótica de personalidade. Quando é uma doença, já uma mintomania, ou a pessoa mintômana, né? Ela parte de uma doença psiquiátrica. Aí, porque a mania é uma esfera de doença psiquiátrica e não neurótica. Então aí é complicado, né? É uma coisa mais ligada ao mundo da psicose, que a gente em língua normal fala loucura. Então é um tipo, sim, de psicose, é um tipo de loucura. Agora, será que tem como a gente identificar se uma pessoa que está próxima da gente está mentindo ou não? Tem algumas técnicas que eles usam muito, né? Se eu olhar para cima, para a direita, é porque está mentindo. Sei lá, eu não sei exatamente o que, mas tem alguns até no livro O Corpo Fala, eles colocam muito isso para você perceber. Mas no papo mesmo, no sentimento, na intuição, vocês acham que dá para a gente identificar quem está mentindo para a gente? Vocês vão me responder já já. Porque assim... inclusive em muitas coisas de negócios, né? Numa transação de dinheiro que você vai fazer, num oferecimento de um novo emprego, né? De uma nova oportunidade profissional. Tem muita gente que mente, que é poderosa. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí você fica, será, gente, que é tudo isso mesmo? Será que não é? Como é que eu vou saber? Vamos ver se tem como dosar ou alguma dica para identificar. Todos os dias, nesse horário de almoço, da meio-dia a 13h, você me encontra aqui com temas super legais. A gente fala de nutrição, comportamento, saúde física, mental, espiritual, estética, beleza. A gente fala um pouquinho de tudo aqui. Hoje nós escolhemos falar sobre o tema do dia, que é o Dia da Mentira, e as várias maneiras de abordar esse assunto. Eu deixei uma questão no ar antes do intervalo, que foi: existe uma dica? Dá para identificar num papo se a pessoa está mentindo para você ou não?
Olha, tem várias dicas, tem várias alterações faciais, mas na realidade é muito difícil. Eu já tive essa experiência. Eu conversei com uma pessoa que eu sabia que estava mentindo, eu tinha certeza, e eu olhava para ela e eu tinha certeza que ela estava falando a verdade. E eu sabia que não era. Então, existem pessoas que são muito habilidosas para falar mentira. Demais da conta. Uma boa técnica para falar uma boa mentira é acreditar nela também, né? Mas eu sempre digo que existem várias pessoas que mentem para, por exemplo, como você falou, para oferecer um trabalho, alguma coisa, e que pode ser mentira. Então, a melhor maneira é peça uma amostra. Então a pessoa diz assim, não, você é faxineira, vem trabalhar na minha casa, para que você está trabalhando nessa vizinha aí? Ela paga pouco, você trabalha muito, vem trabalhar na minha casa. Aí você pede uma amostra, você diz assim, então tá bem, vamos fazer isso, mas eu não acho justo a senhora oferecer um trabalho para mim e ganhando tão bem, sem eu, pelo menos, mostrar o meu serviço para a senhora. Então eu faço o seguinte, eu vou trabalhar para a senhora sábado e domingo, e a senhora acerta comigo o valor que a senhora está dando, proporcionalmente. E a tendência normal dessas pessoas é muito comum dizer, não, mas eu pago quando você vier trabalhar para mim. Elas não pagam, porque ela não tem interesse, ela não quer gastar o dinheiro, ela quer só prejudicar a vizinha tirando a empregada da casa dela, entendeu? Essas pessoas que falam muito do que tem, também são pessoas que você tem que ficar um pouquinho com o pé atrás. Vamos dizer profissionalmente, né? Que numa primeira conversa, numa reunião de negócios, já mostra muito a que veio, o que tem, e fala, eu vou conseguir isso deixa comigo, eu mando o helicóptero te buscar, eu faço isso, eu faço aquilo. Há uma tendência de pessoas que enaltecem muito o seu poder, né? A gente tem que ficar um pouco esperto com esse tipo de gente, claro, Alexandre? Lógico, porque na realidade, vamos combinar, né, Amanda? Quem tem ou quem é, não fica demonstrando. Pois é. Não precisa, esses traços vão ser disseminados ao longo ali do relacionamento. Eu concordo com o que a doutora aí falou. Quando você conversa com alguém, claro, existem alterações sociais, corporais, mas isso pode alterar de pessoa para pessoa. Então não é legal você ficar falando, porque se a gente fala alguma coisa aqui, fulano mentiu, levantou o dedinho. Não, isso pode ser daquela pessoa. Então, às vezes a pessoa mente, mas ela emite outros traços que não estão ainda catalogados. E cada pessoa tem o seu padrão pessoal. Como que você identifica um mentiroso de plantão? Eu prefiro observar, geralmente em terapia, no divã ali e tal. Mas um amigo que senta com você para papear numa mesa, você consegue identificar se ele está contando uma mentirinha ou se é verdade? Você tem essa intuição? Então, tenho. É ruim porque a gente, né, nós psiquiatras, psicólogos, a gente tem um raio-x entre uma pessoa e a outra. Então a gente não precisa ir para um hospital para colocar a pessoa na máquina de ressonância. Tá certo? Não é? Então, a gente não precisa colocar uma pessoa numa máquina de ressonância magnética ou de uma tomografia computadorizada para identificar. Só que você não está ali num set clínico, né, no consultório. Então a gente tenta realmente não analisar. Mas algumas mentiras são muito ali descabidas, né? Elas passam mesmo. No meu livro de inveja eu conto um pouco da mentira ali dissimulada, porque a mentira está sempre envolvida um bom enredo, uma bela dissimulação. Sempre presta atenção na alteração corporal, se ela fala, fica alguma coisa diferente, a voz também muda, de repente o olho pode mudar. São as alterações corporais, Amanda, que eu prefiro me centrar e fazer um diagnóstico mais ali globalizado, porque eu não posso generalizar aqui. Claro, porque claro. A minha avó dizia o seguinte, quem mais amostra, menos tem. Fantástico. Verdade, tem razão. E tem uma coisa também muito de intuição, né? Que eu acho que a gente tem que dar muito vazão à nossa intuição e a gente acaba, às vezes, deixando passar meio despercebido. Tipo assim, você conversa com uma pessoa e você fala, sei, dentro de mim eu senti alguma coisa estranha. Fantástico. Sei, fantástico. Né? Eu acho que a gente tem que observar essas coisas. Isso. Eu tive um mestre, que o Paco Abreu, professor fantástico, mas não de psicologia ou psiquiatria, mas de cinema e aula de cinema e TV que eu fiz. E o Paco Abreu falava o seguinte, está vivo ainda, o cara é fantástico, é uma pessoa muito sensível, tal, não é psicólogo, mas é muito sensível. E ele falava assim pra gente na aula, siga sempre a sua intuição. Acho que é fantástico. Quando você tiver alguma intenção ruim, não vá. Faça aquilo que você deseja, tá certo? Aquilo que você realmente sente, né? E se você realmente não sentir confiança na outra pessoa, cai fora. Porque a mentira envolve confiança. Peça uma amostra.
peça para a pessoa fazer. Eu conheço fulano, ciclano. Sério, marca uma reunião com ele, vamos conversar com ele. Então, normalmente essas coisas não acontecem. Antes de dar um passo maior, Exatamente. né? Tem toda a razão, é isso mesmo, gente. A gente tem que... Primeiro, eu acho assim, na hora das escolhas, né? Eu sempre digo, o caminho que te traz paz e menos dúvida é o melhor caminho a se seguir. E essa coisa de intuição é muito importante. É muito importante a gente ouvir um pouco, porque eu li isso num livro um dia, muito engraçado, e eu tomei pra vida, que fala assim, não tem lugar que você chega e você sente que você não devia estar ali? Que não é o lugar para você, que aquelas pessoas não são para você, e aí estava escrito, se você estiver num lugar e achar que por alguma razão você não deveria estar ali, é porque você realmente não deveria estar ali. Vai embora. Então, né? Então, é isso, tem que seguir, se ouvir um pouco mais. Gente, essa patologia, essa mentirinha, esse jeito de conduzir a vida, isso começa na infância? Ou realmente ao longo da vida, pelas experiências boas e ruins, que o ser humano se forma de tal maneira? Eu acho que muito começa na infância, até pela educação que a pessoa recebe, por essa intimidação, às vezes, que as pessoas falam, você fez? Não fui eu, não fui eu, não fui eu. E a pessoa, para se defender, para se proteger, começa a aprender que ela pode mentir, que mentir pode protegê-la de coisas ruins. E é como eu falo, às vezes a criança não tem ainda essa responsabilidade e essa ética implantada, mas já tem a tendência de se proteger, que isso é do ser humano, é anterior a qualquer coisa. Você pode observar, às vezes, no teu filho ou nos amiguinhos, as mentirinhas um para o outro, né? Porque eu acho que os pais, mesmo de longe, eles têm que dar uma observada no que está acontecendo. Claro. E acontece muito das crianças mentirem umas para as outras, né? Lógico, até para autoafirmação, defesa. Nossa, mas ele tem esse tênis aqui, esse copo, mas eu vou falar que eu tenho 10. Até para ele não ficar rebaixado. Agora, além do processo ambiental, como a doutora aqui falou que está certíssimo, da criação, você pode também herdar algum gene ali. Você tinha um tio mentiroso, um avô mentiroso, e aí via DNA, você herda algum gene ali com essa tendência que pode também ser desenvolvida. E aí a convivência, né? Os exemplos que tem em casa, né? Exatamente. Muitas vezes os pais mentem muito, um para o outro e os dois para as crianças. E as crianças naturalmente vão achar que isso é uma coisa natural. Pela observação. Exatamente, a observação faz com que eles aprendam como faz e vão repetir isso o resto da vida. E se a criança observar mentiras dentro de casa, por exemplo, a mãe diz assim para a funcionária, não, atende o telefone e fala que eu não tô, ou fala que não sei o que lá. A criança começar a observar coisas pequenas dentro de casa que os pais fazem para os outros, a tendência dela absorver isso achando que é certo. Se os pais estão fazendo, é porque exatamente, até porque se os exemplos que eu tenho de vida, que são os meus pais, fazem isso, agora tem uma situação pior, que é quando a criança começa a chantagear o mentiroso. Que isso é muito mais grave, não sei nem se vale a pena a gente entrar nesse mérito. Olha, você falou isso, mas eu sei que é aquilo. É melhor você se cuidar. Você já pensou? E quando desmente os pais na frente de todo mundo? Mas não é por... Às vezes é na inocência mesmo, é na ingenuidade. Mas pai, você estava em casa, como você falou? Sábado eu fui ao futebol. Não foi, não. Né? Tem muito disso, gente. É muito engraçado. Mas você sabe, é verdade, é ingenuidade, mas também é falta de respeito, né? Eu acho que quando você ensina respeito desde pequenininho, a criança vê o pai mentindo, em vez dele denunciar, ele vê, observa e checa depois, por uma questão de respeito. Eu sempre, assim, prezei dar uma educação para os meus filhos de muito respeito à autoridade, à figura paterna, à figura materna. Eles sempre tiveram muito respeito. Então, eles não fazem esse tipo de coisa. Eles olham, eles percebem que alguma coisa deu errado e ficam quietos e depois perguntam, por que você falou isso se era aquilo? Porque é uma questão de respeito também. Claro que uma criança muito pequena não tem essa habilidade. Sim, discernimento ainda. Mas pode ir criando, né, o bom senso. Agora, essa mentira, quando patologia, que a gente comentou, ela é tratada? Existe é uma terapia, um remédio, é uma convivência? Como tratamento e medicação. A medicação também, as duas coisas? Medicação também. Porque como é uma coisa psicótica, você pode às vezes dar... Tem várias abordagens diferentes, isso é mais complicadinho de falar. Mas realmente, normalmente é medicação também, não adianta só terapia não, precisa de terapia. Porque vamos imaginar que a pessoa mente por ser insegura, como o Alexandre falou, por ela querer se impor e não ficar por baixo. Se ela tem essa necessidade, é porque ela está colocando o valor dela naquilo que ela mente. Então, se ela acha que ela tem que ter 10 tênis para poder não ser humilhada, porque o cara tem um tênis muito caro, o que acontece? Ela está colocando o valor dela em ter ou não ter tênis.
Tá. Então, ela precisaria de um trabalho na sua autoestima. E aí, essa é a parte emocional da coisa. Tem a parte psiquiátrica, que aí é mais medicação mesmo. Que aí entra em autoestima quando a pessoa mente pra ela mesma, né? Isso. Não, olha, eu fui em tal lugar, foi maravilhoso, tal, sei lá. Fui super assediado, né? Foi um sucesso. E quando, na verdade, não foi nada daquilo. Então, na verdade, você tocou no ponto da autoestima, que acho que tem tudo a ver, né? Quando ela mente pra ela mesma, né? E você sabe que tem um tipo de mentiroso que a gente ainda não abordou, porque é tanta muita coisa que coisa. daria, que é o viajante na maionese. O viajante na maionese é aquela pessoa que cria uma história na cabeça dela, não é uma pessoa doente, mas é uma pessoa, às vezes, até um pouco ingênua, que aí você... eu tenho um projeto maravilhoso, você faz assim? Ele fala, olha, a pessoa concordou, já está pronta para assinar. Ela cria uma fantasia. Por quê? Porque ela tem o desejo de ser um grande realizador, então ela pensa que as pessoas estão junto com ela naquilo, e às vezes, na realidade, não tem nada daquilo. Não é uma maldade. Não é só, às vezes, uma ingenuidade e um desejo muito grande de agradar. Tem a ver com a questão da autoestima também. São muitos lados, né? São muitos lados. Vou deixar o contato aqui do nosso Alexandre Bess, psicólogo, escritor. No Instagram você o encontra como Alexandre Bess Oficial e o site alexbess.com.br. Alexandre, sua consideração final sobre o assunto. Eu acho que é sempre bom observar com quem que a gente se relaciona, com quem que a gente vive, especialmente no trato conjugal, né? Para que realmente você seja feliz e possa ali no seu dia a dia ter uma questão de saúde. Porque quando você mente, você não está tendo saúde, você está liberando uma série de endorfinas negativas no corpo, o cérebro mesmo solta, né? Uma série de substâncias negativas. Você deixa de viver uma naturalidade diária para viver um delírio, para viver uma fantasia, para viver uma ilusão. Então vamos sempre, acho que tem que estar ali centrado dentro do que a gente é, dentro do que a gente pode fazer, dentro do que a gente não pode fazer. E sempre observar o outro, porque realmente a gente sabe, né? Casamentos por interesse e tantas outras coisas aí vai. Boa! Casamento por interesse. Né? Boa! Como é que o cara vai saber? Gente, para que dá pra saber de longe, né? Enfim. Então você tem uma série de outras coisas. Acho que observar sempre, né? Fazer pequenas amostras, como você falou. Às vezes você pode testar uma pessoa e soltar uma coisa, olha. Hoje eu não vou ter dinheiro nem na lanchonete ABC. E aí você vai ver se a pessoa gosta de você ou não. Quer dizer, você tem pequenos detalhes que pode dar, mas tem que sempre ter uma vida saudável, que eu acho que é mais interessante para todo mundo, até para você ter uma mente saudável junto com um corpo saudável. E é aquilo que a gente falou brincando aqui, né? Por exemplo, um relacionamento, né? O próprio... Vamos supor, um cara mais velho, com uma menina muito novinha, todo mundo tá vendo que tem alguma coisa... sei lá, que pode ter um interesse, alguma coisa assim. Mas às vezes é uma mentira que ele conta pra ele mesmo, né? Que ele não tá percebendo e que é isso aí. Isso traz um conforto. Me engana que eu tô precisando. Me engana que eu tô querendo muito. A sua consideração final sobre o assunto. Eu acho que tem tantas coisas boas de falar. Uma coisa boa de falar é que ser um mentiroso é muito estressante, provoca um estresse muito grande, porque você tem que ficar decorando tudo que você falou. Isso é uma coisa legal. Mas eu acho que tem uma outra coisa que é legal falar a respeito da brincadeira. Sim. Jamais seria interessante uma pessoa dizer para o outro, como já teve um anúncio de televisão falando isso, olha, eu tenho que te contar, desculpa, mas eu estou apaixonada, aconteceu de repente, ou seja, a pessoa criou uma expectativa de que ia falar para o namorado que estava apaixonada por outra pessoa. Quando você faz isso, no meio da frase, às vezes o outro já quebrou o cristal, desistiu de você para sempre e fechou. E aí você fala, brincadeirinha, a pessoa fala, tarde demais, agora eu já acreditei, como é que fica? Então tem certas brincadeiras que a gente faz que não devem ser feitas. Porque dizem que nas brincadeiras estão as grandes verdades. Essa é uma delas, não é bom. Falar mentira é sempre um risco. Quando você fala, procure falar sempre para o bem e nunca para se divertir ou para se safar de alguma coisa. E assim, gente, tem que ter bom senso, porque essas brincadeirinhas de mau gosto, você colocou muito bem, refletem isso. Sabe, o cara fala, o cara, a mulher, enfim, uma pessoa fala pra outra, você não sei o que lá. Você coloca aquilo, embute aquilo na tua cabeça e depois, por mais que seja uma brincadeira, você fica com aquilo e não tem como digerir. Não tem. Tem até uma música que diz assim, fiz as malas, tô indo embora. Era brincadeirinha, era só pra você ver se você fica melhor.
Gente, às vezes a pessoa se falar para mim, fiz as malas, para mim acabou ali, tá ótimo, muito obrigada, com licença, tchau. Aí ele fala, não, era de brincadeira. Vai, então ajuda a fazer de verdade, porque não tem jeito. Quebra alguma coisa dentro de você. Então, na relação amorosa, tem que ter muita delicadeza e muito cuidado com essas coisas. Não tenha dúvida. O contato da doutora é o site draeb.com.br, doutoraeb.com.br. Lá você já acha as redes sociais e todo o trabalho dela, tá?